E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a industrialização brasileira. E agora nós vamos falar como que, assim, uma característica mais atual da industrialização brasileira. A gente sabe, a gente viu aí nas semanas anteriores que o estado de São Paulo é aquele estado que concentra a maior parte das unidades fabris, né, as unidades industriais dentro desse setor, né, que é a indústria, que é o setor secundário. Sempre foi assim, a gente sabe que isso tem a ver lá com aquela questão do café, a gente falou um pouco disso, né? A produção do café que era mais forte, com uma mão de obra mais qualificada no estado de São Paulo, fez com que esse estado se destacasse também na atividade industrial, tá? Então, desde sempre esse estado concentrou a maior parte das unidades industriais. Porém, nos últimos anos, a gente vem percebendo que essa concentração ela diminuiu. Então, outros estados começaram a ter mais unidades industriais. Então, se há um tempo atrás o estado de São Paulo tinha aí mais ou menos 60% das unidades industriais de todo o Brasil, hoje a gente deve falar que tem em média aí de o quê? Uns 38%, tá? É muito, mas a gente já observa uma diminuição. Então, essa diminuição da concentração das unidades industriais no estado de São Paulo, a gente chama do fenômeno de desconcentração industrial, ou seja, as unidades elas estão deixando de se localizar preferencialmente no estado de São Paulo, estão começando a ir em direção a outros estados. E por que que isso está acontecendo? Se a gente tem um lugar que sempre concentrou, que sempre foi aí destaque, sempre foi importante, isso em qualquer setor, pode ser na indústria, pode ser no comércio, pode ser em qualquer setor. O que que acontece? As coisas elas começam a ficar mais caras, os aluguéis começam a encarecer, o valor do terreno começa a ficar mais caro, o governo já não incentiva tanto mais porque já está saturado de empresas, as vias, né, de circulação começam a ficar muito congestionadas porque tem muito carro circulando, né? Além dos carros das pessoas da própria cidade, mas os caminhões que abastecem essas indústrias e levam os produtos para outros lugares. Isso congestiona. A gente sabe que a industrialização, né, as unidades industriais, elas atraem população. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, muitas cidades são grandes cidades, tem mais de 500 mil habitantes, mais de 1 milhão de habitantes. Então, isso também tem problemas de mobilidade urbana, poluição, violência. Então, isso tudo anda paralelo ao processo de urbanização que tem a ver com o processo de industrialização. Então, as indústrias elas começam a buscar outros lugares onde o terreno é mais barato, o aluguel é mais barato, a mão de obra é mais barata, porque essas cidades no estado de São Paulo, por exemplo, já estão saturadas. Então começam a buscar outros lugares. Mas não é qualquer lugar, tá? Alguns governos acabam atraindo essas indústrias, né? A instalação de uma indústria em um determinado lugar, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade, por exemplo, que tem ali seus 30 mil habitantes, não tem muita coisa, não tem muita diversificação ali. Quando chega uma indústria, muda a economia local, as pessoas têm mais uma opção de emprego, muitas pessoas vêm de outras cidades em busca dessa indústria, então isso dá uma dinâmica maior para uma cidade. Então, um governo que tem essa consciência incentiva essas indústrias a virem para os seus territórios. E é o que a gente chama de incentivo fiscal, né? O que é um incentivo fiscal? Isso é legal, tá? Isso está na lei, isso pode acontecer. É quando, por exemplo, uma prefeitura vê que uma empresa está interessada de se instalar na sua cidade, mas claro que ela pode instalar em uma outra, né? Não tem nada que impeça isso. O que essa prefeitura ela pode fazer? Eu vou te isentar durante 20 anos de pagar o imposto que você deveria pagar para a prefeitura para poder instalar a sua indústria. Então, durante 20 anos, você vai fazer a sua produção aqui, você vai contratar as pessoas da cidade, mas você não vai precisar me pagar o imposto, os impostos tais lá que uma indústria teria que pagar
para a prefeitura, tá? Isso pode acontecer, tem um contrato, tem toda uma questão legal por trás disso, mas isso pode acontecer, justamente para poder atrair essa indústria para o território ali daquela cidade, daquele município, enfim, tá? Só tô dando um exemplo para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil. Então, isso está acontecendo no Brasil. Algumas indústrias já preferem se instalar em outras cidades, outros estados, que não esses que são concentrados, como Rio de Janeiro, São Paulo, alguns estados do sul, que já estão muito concentrados. Essas indústrias estão buscando cidades, por exemplo, no centro-oeste, no nordeste, no norte, porque as prefeituras incentivam, diminuindo aí os impostos, o valor do aluguel é mais barato, a mão de obra é mais barata, o deslocamento da matéria-prima acaba também sendo mais barato. Então, isso tudo favorece essa indústria. Então, isso é um processo de desconcentração industrial. Porém, de uma forma geral, se a gente pegar aí o total das indústrias brasileiras, ainda há uma concentração na região sudeste. Então, do total, a maior parte das indústrias ainda se localizam na região sudeste, né? Que é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ainda é dessa forma. Porém, a gente já começa a observar essa tendência a uma desconcentração. A cada ano que passa, estados, por exemplo, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, aumentam mais a quantidade de indústrias do que os estados da região Sudeste. Então, pode ser que daqui a alguns anos uma outra região que não a Sudeste vai ter mais indústrias, mas isso ainda não aconteceu, tá? É um processo que está ainda acontecendo. Então é isso, pessoal. Façam as atividades, tem uma atividade de pesquisa, tá tranquilo. Se tiver dúvida, assiste o vídeo de novo, me chama que eu vou tirar as dúvidas, tá bom? Tchau e até a próxima.